O senhor disse que eu terei que fazer a refeição na mesma mesa do seu rei, o presidente? Quem sou eu para merecer tão grande honra? Já lhe disse que aqui não teremos diferenças de classe, somos todos iguais. Tanto faz você fazer uma refeição em minha casa como na do Filho do Sol, ou na de qualquer outro. Se é assim, então vocês se consideram todos como irmãos. É verdade que custamos a compreender isso, mas desde que chegamos a essa realidade, transformamos o nosso planeta de um inferno de roubos, mentiras, logros, especulações e vergonhas em um paraíso de amor, fraternidade, compreensão e progresso. Ah, se na Terra tivesse uma compreensão assim, mas que nada. Lá por enquanto impera aquilo que o senhor se referiu primeiro, e não sei até quando, talvez até se arrebentarem a todos e a tudo. Então certamente será tarde para começar um império de belezas e de amor ao próximo, como é o caso aqui. Não são gananciosos os acartianos. O que disse ele? Perguntei. Disse que vai avisar o Filho do Sol que estamos aqui. Dizendo isto, a Cork se recostou na poltrona, parecia cansado. Eu comecei a examinar a sala onde nos encontrávamos. A não ser o tamanho, que era um pouco maior, era quase uma cópia do apartamento de Cork. Móveis, paredes, tudo mais. Eu antevia um palácio com um belo jardim à frente, embelezado por chafariz multicores, portão alto com uma esfinge do Filho do Sol num dos pilares, guardas de uniformes brancos e mais um sem fim de cradagens. Mas ao invés disso, para o cúmulo das surpresas para mim, ali estava eu no palácio dele. Palácio este que não era nada mais, nada menos que um modesto apartamento, com apenas 2 criados e em absoluto silêncio. A não ser que houvesse mais algumas salas para os fundos, mas pouco depois me certifiquei que essas não existiam. Além do salão do conselho, para receber alguém ou conceder audiência, era mesmo usada a sala onde nos encontrávamos. Humildade e simplicidade. Nem havia terminado esses pensamentos, surgiram na porta, à nossa frente, uma mulher, um menino e uma mocinha. O Filho do Sol levantou-se. A Cork e eu imitamos. Foi ao encontro dos três e, falando e gesticulando, dirigiu o grupo até a nossa frente e a seguiu, por intermédio da Cork. Fez as apresentações da esposa, do menino e, por último, da mocinha, dizendo o nome de cada um. Eu acho que se tivesse apresentado com os nomes de Tchá, 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 Rock and Roll, Saravá, eu tinha entendido o mesmo, pois a Cork não me traduziu os nomes para o alemão. Eu nunca tinha visto e nem imaginado que pudesse haver seres humanos tão esquisitos como esses, principalmente os 2 meninos. Senti até um pouco de medo em confrontar meu olhar com o deles. Todos os que até então tinha visto em A Carta eram pálidos, mas os que eu vi agora à minha frente eram uns defuntos perfeitos. Eu não queria encontrar nenhum deles dormindo. Iguais, mas sem melanina. Eu parecia um autômato, pois estava hipnotizado pelo olhar daquelas criaturas. De repente, para alívio meu, elas se retiraram, nos sentamos de novo, a Cork e o Filho do Sol ficaram falando entre eles. Como eu não entendia nada do que falavam, permaneci calado, absorto em meus pensamentos. Mentalmente fiz um retrospecto rápido das 3 criaturas que acabavam de sair. A mulher, de estatura mais para alta, de corpo regular, mais para gorda. Não se via se tinha cintura fina, por causa do traje solto, de tecido grosso. A pele, tanto das mãos como do rosto, de uma palidez mortal, de tão branca que parecia meio acinzentada. Seu rosto, enfeitado por uma boca não muito grande, de lábios grossos, meio arrebitados, nariz fino e quase comprido demais para o seu rosto carnudo. Os olhos claros e grandes, perscrutadores, demonstravam examinar tudo, mas sem curiosidade. Seu caráter era de alto domínio, parecendo não se assustar ou se admirar com algo. Seus cabelos eram claros, cor de palha, aliás, como os da maioria deles. O menino, se fosse aqui, eu diria que tinha 10 anos, com a mesma personalidade da mãe, parecido com ela em tudo menos o nariz, que era mais curto e arredondado. Agora, a mocinha, essa sim, eu gostaria que meus olhos fossem máquinas fotográficas, para poder mostrar como ela era realmente. Completamente o inverso da mãe do menino, apresentava uns 16 a 17 anos, magra, alta, de corpo liso como uma tábua, sem nenhuma curva. Notava-se apenas uma leve saliência onde deveriam ser os bustos. Seu pescoço era fino e comprido, em harmonia com o corpo. Seu rosto era o pior de tudo, assustava mesmo. Com um queixo pontudo, boca rasgada e sempre meio aberta, mostrando uns dentes compridos. O nariz estreito e longo. Se colocasse uma régua da ponta do queixo até a testa, o nível seria o mesmo.
Olhos grandes, mas ovais, tipo Cleópatra. Em vez de serem em direção às orelhas, em direção à testa. Seus cabelos compridos e soltos pareciam palha de milho verde depois da seca, pois não tinha cor de nada, dando a impressão de serem evaporados e sem vida. No meu tempo de criança, sempre ouvia contar histórias sobre belos e fortes mancebos que tudo faziam para conquistar a mão das filhas do rei. Degladiavam-se em duelos arrojados, tudo para serem vistos com bons olhos pelo rei e suas filhas. Mas, com esta, eu acredito que qualquer um desses conquistadores faria mais do que isso. Mas para não ser obrigado a ter que aturar pelo resto da vida semelhante criatura ao seu lado. Fui interrompido por Acor, que me traduziu uma pergunta do Filho do Sol. Certamente notaram meu estado pensativo. Em que está pensando? Eu, bem, estou pensando em muita coisa, respondi, procurando melhor resposta, porque nunca poderia dizer o que estava pensando sobre a filha dele. Será que você é capaz de escrever um relatório narrando detalhadamente sua viagem até aqui? E eu escrever um relatório? Fiquei assustado, pensando que ele duvidava da minha lealdade. Mas por que o senhor me pede isso? Porventura acha que seria capaz de desrespeitar o que lhe prometi, ainda mais da maneira que estou sendo tratado aqui? Não espere isso de mim. O que eu, no máximo, poderei fazer é contar aos meus parentes e alguns amigos. Mas não é que não queiramos, estou lhe pedindo que escreva. Ora, depois de me pedirem para falar o menos possível sobre o assunto, vem agora me pedir para fazer uma narrativa por escrito? Respondi. Mas não tenho competência para isso, tenho muito pouco estudo. Porém, o que o senhor me aconselha a fazer com a narrativa, caso eu escreva? Procure divulgá-la em toda a terra, se possível. Com esta proposta, eu quase dei uma gargalhada, mas me contive e prossegui. Eles devem ter avaliado que se poucos lhe dariam crédito, até hoje é assim, seria um bom começo de despertar. Eles não vão acreditar no momento, pois você não tem provas, mas eles acreditarão em você daqui a uns 20 anos. Ou talvez até em menos tempo, e é isso mesmo que nós queremos. Acho isso esquisito e também difícil, porque não dispomos de meios. Os meios lhe aparecerão. Não se preocupe. Eles possivelmente foram avisados desse período que estamos passando agora, de desacobertamento. Lento como um jabuti, mas enfim, se puder fazer, faça, que isto vai lhe beneficiar muito e também a nós, e a uma parte dos terrícolas. Porque a mim, e a uma parte somente, essa parte dos terrícolas ficou no ar, mas suponho que sejam aqueles que lhe deem crédito. Ou o governo oculto, sabendo deles, que poderia intercambiar. Então comecei a me servir das qualidades que eu já conhecia. Havia várias, quase todas iguais, as que já haviam servido em outras mesas. O interessante era que ninguém falava, dessa vez, durante a refeição. O silêncio não é visto como problema entre eles. Por mim, eu ficaria o resto do dia ali, a contemplar a cidade, que de lá era uma maravilha. A Cork mostrou-me vários edifícios, explicou o que funcionava neles. O sol ia bem alto, batia nas paredes, produzindo aquele brilho multicolor. Com todo aquele movimento não se ouvia quase nada. Não havia bondes, caminhões, autos, somente aquele vai e vem das pequenas naves solares, que faziam apenas um pequeno zunido. Perguntei, aqui não existem veículos sobre rodas? Sim, existem, mas como é que não vi nenhum? Bem, para esse tipo de locomoção há túneis, ou melhor dizendo, subterrâneos. Mas por que só trafego nos subterrâneos? Não vê a largura das ruas? Será que teria lugar para trafegar um ou mais? Sim, mas por que as fizeram tão estreitas? Devido à falta de espaço aqui, temos que aproveitar ao máximo cada palmo do solo. Mas são obrigados a se montoarem aqui, porque não se alastram mais pela cidade, alastram mais a cidade. Não me refiro que haja falta de espaço só nessa cidade, mas sim em todo o planeta. Mas esse planeta é tão pequeno assim? Não. O que nós temos é superpopulação. Temos em Acarta aproximadamente 20 bilhões de habitantes. Ao passo que vocês têm na Terra apenas 4 bilhões. Naquela época era 4 bilhões, hoje é 8, né? O dobro. Segundo nossos cálculos, numa área quase igual à nossa. Então o planeta deve ser parecido em tamanho, mas lá 20 bilhões. Isso demonstra que essa civilização específica ainda não havia colonizado nenhum outro planeta aparentemente. Aqui é uma suposição minha, né? Apenas tinha tecnologia suficiente para viagens na galáxia, suponho. Saímos do aparelho e entramos. Sua esposa veio ao nosso encontro sorridente. O menino estava sentado com um livro no colo. Quando nos viu, levantou-se sorrindo e se agarrou no braço do pai. A Cork mandou que eu sentasse. Se ele mencionou o livro nos anos 60, quando não existia tablet, era um livro físico mesmo, semelhante aos nossos.
Lá na residência do Filho do Sol eu me sentia complexado, pois na Terra a maior autoridade que eu cheguei a falar pessoalmente foi um prefeito. E ainda assim, ali na frente de um rei, o presidente de 20 bilhões de acartianos, era lógico que me sentisse vexado, ainda mais com aquela Miss Feiura a me olhar constantemente. Assim que a Cork se retirou com a esposa e o menino, eu me instalei comodamente em uma poltrona, passei a recapitular tudo o que tinha passado comigo até aquela hora do dia. Fiz um balanço e fiquei contente, pois tinha me sido grandemente favorável. A Cork retornou, falando alto com sua esposa, porém não em tom de briga. Por fim, chegou até mim dizendo: acompanha-me, porque tem de trocar de roupa e depois vamos viajar por boa parte da Cartes. Existia uma sociedade, muito provavelmente, alguém vai pensar, patriarcal, né? Como a nossa dos anos 60, no que toca aos papéis. Mas isso não deve ser visto como um descrédito à história. Há de outros livros que mencionam um papel político apenas nas mulheres, é o inverso. O mais absurdo, planetas com 3 sexos biológicos aí, né? Não falo do psicológico. Um dos seres é só o gestador, reprodução por clonagem apenas, e tantas outras feições que seria difícil para nós concebê-las todas. É que a riqueza do universo é muito grande. É como um oceano daqui nosso, né? De todas as espécies marinhas, muitas que nós nem descobrimos ainda, né? As variáveis. Então, há argumentos sustentando que, embora direitos civis tenham demarcado a evolução de nossa humanidade, a confusão de papéis, ao invés de resolver, trouxe outros problemas. Esse é um argumento também de hoje, né? A mulher acabou assumindo muito do papel do homem, que por um lado lhe é devido, né? Direitos civis, etc. Mas os mercados não acompanharam. Então a média salarial caiu e acabou ficando mais difícil, exigindo o trabalho dos dois para conseguir a mesma renda que um homem tinha naquela época, ali dos anos 70, 80, por exemplo, no Brasil. Os Estados Unidos também passou pelo mesmo fenômeno. Então ele é levado para conhecer uma área de plantação. Eles utilizavam curvas de nível para economizar espaço e produzir o máximo por área plantada. Eles mostraram para ele, né, voando lá. O anfitrião disse que a cultura que havia sido colhida era algo parecido com a nossa batata. Demonstravam conhecimento sobre as nossas culturas também, né, além das línguas. Então eles já vinham nos pesquisando há bastante tempo. E ele cita tratores semelhantes aos nossos, movidos à luz solar também. E também umas cabeças de gado. Só que essas cabeças de gado, elas tinham 2 vezes o tamanho do nosso touro normal. E elas eram cobertas de lã. Então, uma espécie de uma ovelha gigante. Aí você tem uma imagem do que mais ou menos seria o touro deles. E eles não tinham chifres. Ele perguntou: com que finalidade vocês criam esses animais? Ele falou: com diversas. Por exemplo, sua carne é muito deliciosa. Além disso, a lã possui muitas utilidades. Delas faz grande parte dos tecidos que usamos aqui e também o revestimento interno dos apartamentos. Como era frio o planeta, no geral, né, eles revestiam com pele. As fêmeas também produzem leite como as vacas da terra? Sim, produzem, mas não pode ser aproveitado como alimento. Então tem essa diferença. Criam em grande escala esses animais? Sim. Porém, esses que vimos e outros que existem por aqui e por perto são trazidos para cá somente depois de grandes para engorda. E onde são criados? Nas zonas mais frias, onde existe uma relva em muita abundância, muito apreciada por eles. E depois, como já disse, transportamos-los para cá e são nessas lavouras após as colheitas dos cereais até a época de ser novamente essas preparadas para o plantio, sendo então mortos. Eu que esperava que a Cork fosse fazer uma prece de sempre, fiquei esperando por ele, mas como ele começou logo a servir-se, perguntei: por que ninguém, nem o senhor, faz prece aqui? É feita somente nos lares. Eles estavam no hotel. Eles pousaram numa cidade. Ficava a cerca de 20 quilômetros da área agrícola. Era uma área industrial.
E daí ele disse que ali eles não rezam por causa do barulho. Aí eles visitaram uma fábrica, ela tinha 10 quilômetros de comprimento, por meio quilômetro de largura. A parte de cima, onde deveria ser o telhado, era uma chapa só, bem lisa como um campo de avaliação. E aí quando ele entrou lá, ele ficou muito surpreso e amedrontado, porque para sustentar aquela imensa chapa do telhado, com todas aquelas naves pousadas em cima, só tinha 3 fileiras de colunas, 2 laterais e uma no meio. E assim mesmo bem distanciadas uma da outra. Então, engenharia, né? Deles avançada. O gordo ficou falando com os outros. Esses pararam de trabalhar por uns instantes e nos seguiram com os sobrolhos carregados até a porta. Então a obesidade lá não foi resolvida ainda. A Cork conduziu-me até uma prateleira de 3 degraus, de uns 200 metros de comprimento, completamente tomada de objetos que pareciam furadeiras manuais. Pois tinha um lugar bem certo para segurar com a mão. Na extremidade em que chegamos eram pequenos, mas à medida que íamos para frente encontramos cada vez maiores. E os últimos, no fim da prateleira, eram do tamanho de um motor de cavalo. Veja, disse ele, pegando um do tamanho de uma lanterna, de 2 elementos. Que motorzinho é esse? Perguntei. Ele sorriu, sacudindo a cabeça, certamente dizendo: pobre gente da terra. É uma arma para defesa pessoal. Eu não sabia o que responder, pois não via lugar nenhum que indicasse o lugar das balas. Por fim, meio atrapalhado, perguntei: onde colocar as balas e por onde saem? Ele, sorrindo, respondeu: a era das balas para nós já há muito acabou. Mas então, me cortou a frase no meio e, olhando ao redor, como à procura de algo, deu com o papel que trazia no peito e, pedindo licença, arrancou um pedaço do canto do papel e jogou a uns 3 metros à nossa frente, apontando aquilo. Saiu um raio de luz forte, como a projetada pela solda elétrica. Eu, que esperava ouvir uma detonação e o consequente ricochetear da bala no piso, só vi aquele raio silencioso de luz. Pensei: ué, que gauchada foi essa? Mas quando olhei para o pedaço de papel, quase caí de costas. O que antes era o papel, restava apenas um resquício de cinza e uma leve fumacinha se elevando a meio metro do espaço. Mas foi a luz que saiu daí de dentro que queimou o papel? Claro, não está vendo? Que coisa fabulosa! Como funciona isto? Com pilhas? Não, energia solar. Produz raios de até 200 volts. Não chega a carbonizar um corpo humano, mas pode matar instantaneamente. Eu olhei então para os que havia na prateleira, bem maiores. Eles têm mais força? Sim, muito mais. E grande, com um desses se pode derreter um edifício a distância de 2 a 3 quilômetros. Que horror! E pode ser, mas assim mesmo deixa muito a desejar para as bombas atômicas que os terrícolas estão fabricando em tão grande escala, que até parece brinquedo de criança. Pelo jeito, essa arma não é muito eficaz em caso de ataque de um inimigo, pois parece-me que só dá para contra-atacar quando o inimigo está muito próximo, não? Para isso, temos outra arma mais eficaz, que também não é conhecida pelos terrícolas. Que arma é esta? É o neutralizador. E qual é o efeito dessa arma? Pode-se neutralizar os raios solares até uma distância de 5.000 km. E tudo o que se encontrar dentro do campo abrangido por um neutralizador ficará sem vida e desgovernado. Se atingir pessoas dentro desse campo, morrerão asfixiadas em poucos segundos. E nesse ponto surge a óbvia pergunta: mas não eram pacíficos? E prossegue o livro detalhando a fabricação de motores, discos voadores, um observatório astronômico, uma fazenda de peixes, etc. Não voltei para o quarto, vesti o capote de mangas e saí para a marquise, para o terraço. Apesar do capote, ainda sentia bastante frio. Fiquei ali até o sol largar os primeiros raios sobre o horizonte. Não creio que haja coisa mais bela feita pelas mãos do homem do que aquela cidade no amanhecer. Pensei: se essa gente me deixasse levar uma fotografia dessa cidade colorida, só com ela eu evitaria uma guerra atômica na Terra. Conta-se a história da abolição do dinheiro em Yakarta. Essa é uma parte interessante. Eles passaram pela mesma relação que nós temos com o dinheiro, né? E tinham também má distribuição de riqueza por um sistema de privilégios. E a salvação deles não veio do Estado, mas de um governante que soube conduzir no início pelo chicote, até, mas logo acabou convencendo do novo modelo que exigia a concordância de todos. E ele foi tão eficiente
que começaram a chamá-lo de Homem-Sol. Ele foi aclamado para se tornar governante, mas ele abdicou do trono em nome do filho. E o filho foi o primeiro rei de Acárcia. E daí veio o título, né? Filho do Sol. Seria uma espécie de monarquia, mas com um conselho de 500 sábios que punham em votação as principais decisões a tomar para governar os 20 bilhões, né? Basta trabalhar e ter tudo o que desejamos, menos imoralidades, explicou a corte. Vadiagem lá ainda é crime. Aqui já foi, hoje não é mais. Até os 11 anos as crianças estudam, tanto os meninos quanto as meninas. Depois trabalham até os 36. As mulheres podem optar em trabalhar num ofício convencional ou cuidar do lar. Depois dos 36 eles se aposentam. É inevitável perceber que existe uma certa semelhança com o ideal socialista, porque é o governo que garante os meios de vida de todos na aposentadoria. E na fase de trabalho também, só que é planetário. Eles também tiveram fronteiras políticas regionais antes do gênio inventor conseguir convencer a todos de dissolver as soberanias nacionais no governo planetário. Existe uma revelação importante nos últimos dias de estadia de Belê em Acárcia que é preciso ler e meditar sobre. É mais profundo do que contam por aí em blogs ou canais de vídeo. Quem ler o livro vai juntar as peças dos capítulos num todo e extrair uma coesão que fará muito sentido com as nossas histórias humanas e o que se conhece por limiar de ciclo evolutivo. Paralelo ao grande insight do livro sobre a Terra, há uma pequena fábula que ele conta que parece se encaixar no papel do Brasil. Um senhor que tinha inúmeras gaiolas achou por bem colocar pássaros em quase todas elas. Havia 2 penduradas bem próximas uma da outra. Nessas 2 gaiolas, os pássaros foram se multiplicando. Uma chegou ao ponto de quase não haver mais um lugar para nenhum. Mas viviam bem, conformados e se contentando cada vez mais com um lugar para sentar. Pensavam, assim todo aquele que o Senhor deixar nascer, também lhe dá os meios para viver. Ao contrário da primeira, a segunda, havia bastante espaço. Porém, começaram a brigar, cada um queria um lugar melhor. Os mais fortes viviam comodamente e os fracos iam se acomodando nos cantos, se conformando com as migalhas. Não parou aí a incompreensão e a ganância dos fortes. Cada um queria ser o melhor e mandar. Por fim, se atiraram a uma luta feroz, que se destruíram mutuamente e com eles perecendo também muitos dos fracos, que nada tinham que ver com aquilo. O senhor, vendo isso, deu asas para os da outra gaiola, para assim que pudessem mudar metade para aquela. Esses foram para lá e reconstruíram os ninhos quebrados, recuperaram alguns dos que haviam escapado com vida, e assim puderam viver tranquilos por muitos anos, sem se preocupar com o problema do espaço, tanto em uma gaiola quanto na outra. Também algumas lições sobre justiça. A pessoa que cometer um crime é julgada de acordo com a culpa, recebe o castigo, que é desde a transferência do trabalho leve para o pesado até a pena de morte. O crime deste deve ter sido de grau médio para grande, mas não tão grande que merecesse a pena máxima, por isso o condenam a não sei quanto tempo com a pena de exclusão da sociedade. Que pena vem a ser esta? É obrigado a trabalhar sem ter o direito de cidadão arcatiano. Não pode entrar em nenhum estabelecimento público para adquirir o que quer que seja. Mas como é que vão saber em toda parte que ele é um condenado? Muito simples. Ele põe no pescoço aquela corrente com a medalha, que ele só pode tirar quando tiver cumprido a pena. E além disso, tem que andar sempre com aquele traje que o identifica. E se for para outro lugar, outra cidade, não pode ir, porque lhe é vedada a entrada em qualquer veículo, e se for a pé, também não adianta, porque as leis são iguais em toda parte. E como é que se arranja para comer? Se for casado, a esposa, os filhos, ou ainda os parentes adquirem para ele. Veja, olhei para o lado onde ele estava. Um dos serventes levou-lhe um prato servido e ele sentou-se no meio fio da calçada e comeu de boca cheia. Assim como lhe dão o que comer lá fora, não daria no mesmo se ele comesse aqui dentro? Não, não dá. Já imaginou você comendo lá fora por não ser digno de entrar no estabelecimento? Sim, é uma humilhação. Ele ainda presencia um jogo de futebol lá deles, a convite do Filho do Sol, e retorna à Terra, abreviando sua estadia por saudade da família. No retorno, sofre os efeitos da gravidade,
tem uma palestra sobre isso, precauções explicadas, e é deixado a 5 quilômetros da sua cidade natal, numa noite sem lua. Essa é a história de Arthur Berlet.